Olá, jovens. Hoje vamos falar sobre testemunhas especiais de Jesus Cristo. E vamos estudar um bloco de escrituras que está no Doutrina e Convênio 107, 21 a 100. Nesses versículos em especial, nessa sessão, nós vamos aprender um pouco mais como nosso Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, prepararam, na verdade, a estrutura da igreja para que ela pudesse corresponder exatamente à estrutura da igreja primitiva, mostrando que Deus não muda, porque é uma estrutura perfeita. Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai aprender pontos bem importantes e especiais desse dessa estrutura, né, que a igreja ela tem. Então, nós vamos estudar, como eu falei, né, um pouco mais sobre essas testemunhas especiais e inicialmente, o que é que nós vamos verificar? É que na sua época, o Salvador, ele chamou várias pessoas para vários chamados específicos com o intuito de administrar a igreja e apoiar os santos, né, daquela época. Em Lucas 10:1 nós vemos, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. Então, já na sua época, o Salvador Jesus Cristo instituiu, né, criou o chamado, né, de 70, justamente para que eles fossem de dois em dois e visitassem, né, cidades, lugares e pudessem então partilhar o evangelho. Também nós vemos em Efésios 2, 19 a 20 o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e participantes da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a gente percebe também, né, que o Senhor ele chamava, né, e chamou, né, apóstolos e profetas. E embora, né, todos os apóstolos sejam considerados profetas, videntes e reveladores, geralmente nós nos referimos ao apóstolo Senhor como profeta, né? E o Senhor ele estabeleceu desde os tempos primeiros ali, primitivos, né, na igreja primitiva, as figuras dos apóstolos e profetas, sendo que Cristo, ele é, né, a pedra de esquina, ele é a estrutura mais importante, né, de todos esses chamados aí, todos eles, com certeza, têm, né, como Jesus Cristo, o seu sustentáculo, a sua base. Também nós vemos em 1 Timóteo 3, 1 a 2 o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Todos vocês, jovens, devem ter, com certeza, um bispo, um presidente do ramo, que é alguém que realmente está ali, está cuidando, né, de vocês, está cuidando da juventude. E esse é um chamado que, desde lá, os tempos do Novo Testamento, ele já existia, né? Então, com o objetivo de organizar a igreja, com o objetivo de realmente cuidar dos seus santos, né? O Senhor, então, providenciou que houvesse, né, esses chamados na sua igreja. E o que aconteceu? Que o Senhor ele começou, né, a revelar ao profeta Joseph Smith a estrutura da igreja, como a igreja deveria ser organizada, né? E, claro, e continua, né, a revelar isso até hoje. Por quê? Porque o processo de restauração, ele é um processo contínuo. Por isso o Senhor diz que a igreja dele é uma igreja viva e verdadeira, né? Recebe revelações e esse processo de revelação mostra que a igreja está e o processo de restauração em si, eles atestam que a igreja ela está sempre sendo aperfeiçoada, né? E o processo de restauração ele continua acontecendo. E nós somos testemunhas oculares disso. Toda vez que o profeta
traz uma revelação e ele modifica alguma coisa na estrutura da igreja, no chamado, né, no formato das reuniões, tudo isso faz parte desse processo contínuo, né, de revelação e de restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que, como eu falei, continua até hoje. Mas lá em 1835, o Salvador, ele havia chamado, né, a primeira presidência, chamado o Código dos Apóstolos, os 70, os bispos e outros líderes, né, do sacerdócio para servir aos santos e administrar a igreja na terra. E Doutrina e Convênio 107, ela é uma seção que explica as responsabilidades que o Salvador deu, né, àqueles que foram exatamente chamados, né, para esses cargos. E é bem interessante que nós vamos poder aprender cada vez mais sobre a importância que esses chamados eles têm na estrutura, né? O que é que eles fazem, né? Por que o Senhor designou, né, esses chamados? E a gente, ao ler alguns trechos da seção de 107 do Doutrina e Convênios, nós vamos aprender justamente a importância, né, e o porquê, né, o Senhor ele então organizou a igreja dessa forma. Mas antes eu queria que vocês pudessem já captar essa primeira pergunta, que é o seguinte, ó, por que que é importante compreendermos que Jesus Cristo, os profetas e apóstolos estão no alicerce da igreja? Né? Por que que é importante saber e entender que a base da igreja, né, Cristo ali é a pedra de esquina, mas por que que é importante entender que tanto o Salvador Jesus Cristo como os profetas e apóstolos estão ali, né, na base da igreja? E consultem o que a gente leu ali em Efésios 2:20. E daí, ó, vamos partir para entender os chamados na igreja, né, e quais são as instruções específicas que o Senhor deu para que esses chamados pudessem realmente fazer uma parte importante da organização da igreja. Primeiro, a gente começa com o profeta ou o presidente da igreja. E a gente faria Doutrina e Convênio 107, 65 a 67, 91 a 92. Então, iniciando o 65, diz o seguinte, ó, portanto, é preciso que se indique alguém do sumo sacerdócio para presidir o sacerdócio, e ele será chamado presidente do sumo sacerdócio da igreja. Essa pessoa é o presidente da igreja ou o profeta. Ou, em outras palavras, o sumo sacerdote presidente do sumo sacerdócio da igreja. Então, o profeta ele preside, né, sobre toda a igreja. Dele procederá a administração de ordenanças e bênçãos para a igreja, pela imposição das mãos. E também o dever de presidir o sumo sacerdócio é presidir toda a igreja e ser semelhante a Moisés. Eis que nisto há sabedoria, sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons de Deus que ele confere ao cabeça da igreja. Então, o profeta ele é o cabeça da igreja, né? Ele é vidente, ele é revelador, né? E possui todas as chaves e todo o poder para administrar, para dizer como o sacerdócio vai ser utilizado para receber revelações para toda a igreja. Então, foi muito importante que o Senhor estabelecesse essa figura para que nós, de repente, não ficássemos confusos, né? Alguém se levantasse e falasse assim, eu recebi uma revelação que a reunião sacramental precisa voltar a ter 3 horas, ter são 3 reuniões distintas e tal, né? Como nós sabemos que o Senhor vai revelar isso para o profeta, então vai ser dele a orientação e a direção, juntamente, né, com o Código dos Apóstolos, e a primeira presidência em si, que nós vamos ver mais à frente aqui, as instruções que vão realmente determinar como a igreja vai ser administrada, como o sacerdócio vai ser utilizado. E, como foi dito aqui nessa revelação, o profeta, ele é o cabeça, é aquele que vai dizer como as coisas devem acontecer. E aí nós partimos, então, para os próximos chamados, que é o chamado da primeira presidência, que aqui nós temos, né, representado pelo presidente Nelson, pelo presidente Oaks e pelo presidente Aire. E ele fala o seguinte, aqui no Doutrina e Convênio 107, 9 e o 22. A presidência do sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque,
têm o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja. O sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes, escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a esse ofício e apoiados pela confiança, fé e orações da igreja, formam o quórum da presidência da igreja. Então, a primeira presidência é o primeiro quórum que nós temos na igreja. Depois nós temos o quórum dos 12 apóstolos, né? Aí temos os quóruns dos 70, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas assim, ele é um quórum formado por 3 sumos sacerdotes presidentes, né? Então, eles juntos, como primeira presidência, presidem aí a igreja e são apoiados pelo quê? Pela confiança, fé e orações da igreja, formando então esse quórum que é muito especial. Daí, nós partimos para os 12 apóstolos. Doutrina e Convênio 107, 23 a 24, 33, 35 e os 58 que a gente vai ler, eles vão explicar justamente o que é esse quórum. Os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo, diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. E eles formam um quórum igual em autoridade e poder aos 3 presidentes previamente mencionados. Então, o quórum dos 12 apóstolos, eles formam um quórum, né, são iguais em autoridade e poder à autoridade e poder conferidos à primeira presidência. Os 12 constituem um sumo conselho presidente viajante, que tem por fim oficiar em nome do Senhor sob a direção da presidência da igreja, conforme as instituições do céu, e edificar a igreja e regular todos os seus negócios em todas as nações, primeiro junto aos gentios, depois junto aos judeus. Percebam que a gente sempre vê, né, que os apóstolos estão sempre viajando pelo mundo e dedicando templos, fazendo conferências, se reunindo com os membros. Então, é muito, muito importante entender que eles são realmente, que é um sumo conselho presidente viajante. Então, eles viajam por todo o mundo aí para fortalecer, edificar e estabelecer a igreja. Continuando, diz aqui, ó, enviando-se os 12 que possuem as chaves para abrirem a porta pela proclamação do evangelho de Jesus Cristo, primeiro junto aos gentios, depois junto aos judeus. Então, é muito comum nós vermos na história da igreja apóstolos que dedicaram partes especiais do mundo à pregação do evangelho. É dever dos 12 também ordenar e organizar todos os outros oficiais da igreja, conforme a revelação que diz, né? Então, essas são aí as atribuições, né, dos 12 apóstolos e as características especiais desse chamado. Daí, nós partimos para os 70, que nós lemos lá em Efésios, nós lemos lá no Novo Testamento, né, que já existia, o próprio Senhor Jesus Cristo designou 70 para ir, né, e pregar o evangelho. E, como a igreja tem a mesma organização da igreja na época de Cristo, né, estabelecida sobre o fundamento desses líderes, não haveria, né, de faltar os 70. O Trino Comendo 107, 25, 34 a 38 diz: os 70 também são chamados para pregar o evangelho e ser testemunhas especiais junto aos gentios e em todo o mundo, diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. Os 70 agirão em nome do Senhor sob a direção dos 12, ou seja, do sumo conselho viajante, edificando a igreja e regulando todos os seus negócios em todas as nações, primeiro junto aos gentios e depois junto aos judeus. É dever do sumo conselho viajante recorrer aos 70 e não a outros, quando houver necessidade de auxílio no preenchimento dos diversos chamados para pregar e administrar o evangelho. Então perceba que, por exemplo, quando uma presidência de Estado é reorganizada, quem vai estar lá? São os 70, né? Então, assim, eles representam e agem, né, sob a direção dos 12 apóstolos. Então, eles viajam fazendo conferências, visitando missões, fortalecendo os membros, designando, fazendo, né, aberturas de terra de templo, às vezes dedicando mesmo, né, templos. Então, assim, eles têm realmente uma vasta responsabilidade de viajar e aí atingir e alcançar, né, todos os membros, fortalecendo, edificando e agindo aí sob a direção do colo dos 12 apóstolos. Daí eu tenho uma segunda pergunta para vocês, que diz o seguinte: ó, como o Salvador
ou abençoou, ou a abençoou por meio daqueles que possuem esses chamados. Como você sente que o Salvador te abençoou através da primeira presidência, do profeta, né, do Coro dos Doze Apóstolos, ou mesmo de alguns 70 que visitou aí a tua cidade, né, onde você está, e você pôde ouvir algo especial dele, né, ou mesmo aquilo que nós estudamos nos discursos da conferência, que nós experimentamos ao assistir o discurso da conferência. Como você sente que você foi abençoado pelo Salvador através dessas pessoas? E daí, ó, nós aprendemos que todos esses homens, eles são testemunhas especiais de Jesus Cristo. E o Adebedna explica um pouquinho sobre o que é ser uma testemunha especial de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ó, o papel de um apóstolo hoje é o mesmo que era na antiguidade. Somos comissionados a ir por todo o mundo e proclamar a Jesus Cristo e este crucificado. Um apóstolo é um missionário e uma testemunha especial do nome de Cristo. O nome de Cristo refere-se à totalidade da missão, da morte e ressurreição do Salvador. Sua autoridade, sua doutrina e suas qualificações únicas como Filho de Deus para ser nosso Redentor e Salvador. Como testemunhas especiais do nome de Cristo, prestamos testemunho da realidade, divindade e ressurreição de Jesus Cristo, sua expiação infinita e eterna e seu Evangelho. Então percebam, né, como é especial e fundamental, né, o papel dos apóstolos como testemunhas especiais de Jesus Cristo. E agora eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês, onde nós vamos ver o Anderson prestando o seu testemunho acerca do Salvador, como uma testemunha especial de Jesus Cristo. Esta é Nauvoo, em Illinois, a cidade bela. Para mim, é um lugar sagrado, um lugar santo. Aqui, homens e mulheres comuns demonstraram fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre ensinou que não basta apenas aprendermos sobre Deus, devemos realmente conhecê-lo. E a vida eterna é esta. Ele orou ao Pai, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. As profundas verdades espirituais só nos serão reveladas se substituirmos as reluzentes tentações do mundo por pensamentos e propósitos mais elevados. Elas não chegarão até nós sem sacrifício. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Para conhecermos a Deus, devemos colocá-lo em primeiro lugar. Precisamos confiar nele e guardar seus mandamentos. O Salvador disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui em Nauvoo, a fé de cada homem e de cada mulher foi testada. Em 1839, ao fugirem de uma ordem de extermínio expedida pelo governador de Missouri, milhares deles cruzaram o rio Mississippi para chegarem até aqui, onde esperavam encontrar segurança e liberdade. Eles drenaram o pântano, construíram casas de alvenaria, cultivaram a terra, organizaram escolas e edificaram o que se tornou a maior cidade do estado de Illinois na época. O ponto culminante do sacrifício desses santos viria a ser a construção de um majestoso templo a seu Deus. Apenas 7 anos mais tarde, mais de 10.000 homens, mulheres e crianças desceram por esta rua e, com grande tristeza, deixaram a cidade que amavam. O profeta fora assassinado e a vida deles ameaçada caso não partissem. Trabalharam dia e noite a fim de terminar o templo antes de partirem. Depois, bem aqui neste lugar, carregaram carroções com os poucos pertences que podiam levar consigo e atravessaram o Mississippi, sem saber para onde iriam ou onde morariam. Imagino que o coração deles tenha sofrido muito ao voltarem-se para dar uma última olhada para o templo. Como será que conseguiram suportar? Como será que conseguiram continuar firmes e verdadeiros a uma causa ameaçada e ridicularizada por tantos? Eram fazendeiros, comerciantes e professores, famílias com crianças. Eram homens e mulheres fervorosos, devotos, honestos e trabalhadores.
Como conseguiram? Uma pessoa que os acompanhou pelas planícies mais tarde expressou com propriedade: em nossos momentos extremos, disse ele, viemos a conhecer Deus. Sou muito grato pelo povo altruísta que eram, pelo amor que demonstravam a Deus sobre todas as outras coisas e pelo desejo de preparar o caminho para a sua posteridade e para nós. Estamos na Terra em uma época muito importante na história do mundo. O Salvador restaurou sobre a face da terra sua igreja e o seu sacerdócio. O livro de Mórmon e a Bíblia mostram o caminho para a felicidade e ajudam a nós e a nossa família a melhor nos preparar para a vida eterna. Por intermédio de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o reino de Deus será estabelecido em todas as nações e em todos os continentes, como preparação para seu glorioso retorno à terra. Eu não me sacrifiquei e nem sofri como os santos dos últimos dias que partiram de Nauvoo. Mas compreendi a clara instrução do Salvador de que devemos oferecer-lhe como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Eu também vim a conhecê-lo como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Testifico com toda certeza de que ele vive hoje. Ele ressuscitou. Graças a ele, nós também voltaremos a viver. Sua vida e missão são fundamentais na história de toda a humanidade. Ele nos ensinou o padrão perfeito que devemos aplicar em nossa vida. Ele possui o poder de limpar nossos pecados e curar as feridas de nosso coração. Seus braços estão estendidos a todos nós. Ele é meu Salvador e meu amigo. Compartilho essas verdades com amor, reverência e com um verdadeiro testemunho nascido do Espírito, no sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que testemunho poderoso, né, do Elder Anderson. Que testemunho fantástico, do Elder Neil L. Anderson. Alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo, né, na cidade de Salvador. Naquela oportunidade, há 10 anos atrás, ele disse que Salvador teria um templo, né? Foi bem especial porque ele pegou nossa filhinha, que tinha poucos meses de idade, né? E foi um momento muito especial para nós ter a nossa filha, né, com a apóstolo. E nós vemos esse testemunho dele, e isso só reforça quanto eles são testemunhos especiais de Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho também muito forte acerca desses homens, que eles são chamados por Deus, que eles têm a autoridade de Deus, possuem o sacerdócio de Deus, são chamados para abençoar as nossas vidas, para nos aproximar do Salvador Jesus Cristo, porque são testemunhos especiais do Salvador e do Mestre. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Pergunta é: por que vocês acham que Jesus Cristo providenciou apóstolos vivos como suas testemunhas especiais? O que podemos fazer para apoiar aqueles que possuem esses chamados sagrados? Então, seria que vocês respondessem essa pergunta e também trouxessem, né, um resumo da aula como parte aí das atividades. E gostaria de prestar meu testemunho para vocês de que eu sei que esta é a Igreja de Cristo. Cristo vive. Como o Elder Anderson falou, ele é nosso Salvador e nosso amigo. Ele vai nos amparar, vai nos acudir e vai estar sempre de braços abertos para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer as dificuldades da vida. As dificuldades, elas não vão desaparecer porque nós estamos seguindo o Salvador, mas nós vamos receber a força suficiente para vencer essas dificuldades. Testifico disso e testifico que Ele nos ama, que Ele é, com certeza, o nosso Redentor, nosso Salvador, e que chamou homens especiais para ser suas testemunhas especiais nessa terra. Testifico que esses homens são realmente testemunhas especiais de Cristo e que, ouvindo seus conselhos,
nós nos aproximaremos do Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gostaria de lembrar mais uma coisa. Em setembro, nós temos o privilégio de ir do seminário ao templo. Pois escaneie esse QR Code e tenham, né, a oportunidade de gerar cartões, ou da sua própria árvore familiar, ou das ordenanças prontas do templo, e levem ao templo. Tenham essa experiência especial. Se você, de repente, não for ao templo, pode enviar o cartão para alguém que vai, ou mesmo submeter ao próprio templo. Mas tenham a certeza de que esse é o mês em que nós podemos nos aproximar mais do Salvador Jesus Cristo. E que nós teremos, né, no próximo domingo, essas testemunhas especiais que nós falamos aqui, não nesse domingo, mas daqui a pouco mais de uma semana, nós teremos a oportunidade de ouvir esses homens que são testemunhas especiais e veremos com certeza novos templos sendo anunciados. Que nos preparemos, pode ser que na sua cidade seja anunciado um templo, né? Então, que nós consigamos usar esse mês para, de fato, né, nos preparar para estar em contato com o templo, para recordar os nossos antepassados e fortalecer os laços familiares que nos unem. Conto com vocês, obrigado por tudo e até a próxima.